Olá, caros concursandos, caras concursandas. Daremos prosseguimento às nossas aulas de processo do trabalho, retomando exatamente do ponto anterior. Estávamos falando de competência material da Justiça do Trabalho, analisando o artigo 114 da Constituição Federal. E na aula passada, começamos a tecer considerações sobre o inciso 2 do artigo 114 da Constituição Federal. Lembrando que a competência material estabelecida pela Constituição tem natureza absoluta. Ok, pessoal? Então, vamos retomar, falar novamente, começar novamente com o inciso 2 do artigo 114 da Constituição Federal, que vai estabelecer a competência da Justiça do Trabalho para resolver os conflitos decorrentes do exercício do direito de greve. O 114, inciso 2, fixa essa competência e a jurisprudência tratou de pacificar um entendimento sobre o que deve ser entendido na expressão, o que está compreendido no exercício do direito de greve. Então, basicamente, com a ampliação da competência da Justiça do Trabalho, quando da promulgação da Emenda Constitucional número 45/2004, as questões envolvendo o direito de greve foram trazidas para a Justiça do Trabalho, e não só a greve em si considerada, como tudo aquilo que decorrer do movimento grevista. Então eu costumo fazer o seguinte exemplo. Suponhamos uma greve, a greve dos bancários. Suponhamos que o Sindicato dos Trabalhadores em Bancos posicione o seu carro de som em frente a uma agência bancária, chamando a atenção da população para o movimento grevista e, em frente da agência, acumulam-se, há vários trabalhadores reunidos, panfletando e chamando a atenção de todos para a greve. Obviamente que, da mesma forma que a greve, que é um direito fundamental constitucional, posto no artigo 9º da Constituição, da mesma forma que as pessoas, que os trabalhadores, melhor dizendo, podem fazer greve, há aqueles trabalhadores que não querem participar do movimento grevista. E, obviamente, essa vontade deve ser respeitada, não pode ser tolhida a liberdade de ir e vir, a liberdade de trabalhar. Se, durante o movimento grevista, naquele exato momento, por ordem dos dirigentes sindicais, trabalhadores que aderiram ao movimento, impedirem a entrada de trabalhadores, colegas, na agência bancária, colegas que querem trabalhar, e essa impossibilidade de trabalhar, o exercício, a liberdade de trabalhar for obstada, ou de alguma forma esse trabalhador sofrer agressões verbais, agressões físicas, toda a questão decorrente será de competência da Justiça do Trabalho. Ou seja, o trabalhador que queria trabalhar e não pôde trabalhar, foi eventualmente agredido, poderá ajuizar uma ação de danos morais e materiais contra o sindicato, se a ordem partiu do sindicato, e ou trabalhadores que estavam em greve, trabalhadores que tolheram a sua liberdade e que o agrediram. Por outro lado, suponhamos que dois trabalhadores que estejam nesse movimento grevista, ao final do dia, retornem para suas casas. Eles moram numa mesma cidade, numa mesma rua, são colegas, não chegam a ser amigos, mas são colegas, pegam o mesmo transporte coletivo e no decorrer das conversas, dentro do ônibus, começam a discutir
por questões ideológicas, questões partidárias. Os ânimos se acirram e esses dois trabalhadores partem para as vias de fato. A pergunta é, nesse caso, no exemplo que eu acabo de dar, a competência de uma eventual ação por danos morais e materiais seria da Justiça do Trabalho? A resposta é negativa. Nesse caso, a discussão não decorreu do exercício do direito de greve. Muito embora haja uma ligação, as conversas gravitaram em torno do movimento grevista e de questões políticas, ideológicas nesse contexto, o cerne do problema não decorre do movimento grevista. Então não há que se falar no exercício do direito de greve. Pois bem, outra questão que se colocou quando da emenda constitucional, por conta do inciso 2 do artigo 114, foi a competência da Justiça do Trabalho para tratar de ações possessórias decorrentes do exercício do direito de greve. Ações possessórias, exatamente, ações de caráter civil, aquelas ações que protegem a posse, que estão ligadas diretamente ao patrimônio. Muito comum o ajuizamento por parte dos empregadores de ações de interdito proibitório, que se trata de uma espécie de ação possessória que surge para proteger o patrimônio do empregador, uma vez que o empregador se sente ameaçado pelos atos do movimento grevista. Uma ameaça que pode culminar em danos físicos ao patrimônio do empregador, ao patrimônio do empregador. Então, por isso, essa ação, embora tenha caráter civil, ela será ajuizada na Justiça do Trabalho. Essa discussão culminou na edição de uma súmula vinculante por parte do Supremo Tribunal Federal. E aí eu os convido para o quadro, por favor. Vejam, a Justiça do Trabalho, como dito, é competente para ações que envolvam o exercício do direito de greve. A súmula vinculante a qual me refiro é a súmula vinculante número 23. E a súmula vinculante número 23 estabelecerá que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar a ação possessória, importante, ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve. Até aqui, tudo bem, estamos... a redação da súmula vinculante vai ao encontro daquilo que está estabelecido no artigo 114, inciso 2 da Constituição Federal. Mas vejam, o que talvez seja o ponto mais importante dessa súmula. A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar a ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada. É muito importante que tenhamos gravado essa expressão, iniciativa privada. E por que o Supremo Tribunal Federal fez questão de limitar a competência da Justiça do Trabalho para a iniciativa privada? Vamos lembrar, pessoal, vamos lembrar da ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade 3395. Ação direta de inconstitucionalidade que vai retirar da Justiça do Trabalho ou excluir da Justiça do Trabalho a questão envolvendo os servidores públicos estatutários. Fiquemos aqui com isso. Então, pessoal, o importante, por que iniciativa privada? Exatamente porque
foge da competência da Justiça do Trabalho qualquer questão trabalhista relacionada com os servidores públicos estatutários. Regime jurídico tipicamente administrativo. E o movimento grevista é capitaneado pelos sindicatos profissionais, pelos sindicatos dos trabalhadores. Há necessidade de aprovação em assembleia realizada pelo sindicato profissional, e é o sindicato profissional que comanda, que faz a gestão do movimento grevista. Se a greve se der no âmbito da administração pública, teremos greve de servidores públicos estatutários e greve de empregados públicos regidos pela CLT. No caso dos estatutários ou de qualquer outra relação de trabalho que seja de cunho tipicamente administrativo, caso de servidores temporários, caso dos comissionados, por exemplo, a competência não será da Justiça do Trabalho. E a competência não será da Justiça do Trabalho, inclusive para tratar das questões decorrentes da greve desses servidores públicos estatutários. Portanto, a acepção da súmula 23, a súmula vinculante número 23 do Supremo Tribunal Federal, súmula que deve ser observada por todo o Poder Judiciário, por todos os ramos do Poder Judiciário obrigatoriamente, por isso ela é vinculante, ela se refere tão somente aos empregadores da iniciativa privada. A ação possessória é uma ação civil, mas isso pouco importa. Até mesmo porque a competência é definida pela causa de pedir e pelo pedido. Não é a legislação, não é a natureza jurídica da legislação, e não é porque a legislação é a legislação civil que a Justiça do Trabalho não pode resolver conflitos jurídicos trabalhistas que exijam a aplicação de outros ramos que não o direito trabalhista. Por sinal, o artigo 8º, parágrafo único da CLT é muito enfático, traz expressamente a possibilidade de integração do ordenamento jurídico, da ordem jurídica trabalhista com os demais ramos do ordenamento jurídico brasileiro. Ok? Em termos de greve, o inciso 2 e a súmula 23, a súmula vinculante número 23 do STF, necessitam ser guardadas, gravadas, pessoal, ok? Agora vamos estudar o inciso 3 do artigo 114. Artigo 114, inciso 3. Cabe à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações sobre representação sindical entre sindicatos e trabalhadores, entre sindicatos e trabalhadores e entre sindicatos e empregadores. O inciso 3 traz para a Justiça do Trabalho, na verdade, ratifica um entendimento acerca das ações sindicais, que são de competência da Justiça do Trabalho. Contudo, antes da promulgação da Emenda Constitucional número 45/2004, existiam controvérsias em torno de ações movidas entre sindicatos, entre trabalhadores e sindicato profissional, entre empregadores e sindicato econômico, enfim, todas as ações decorrentes, ou melhor dizendo, que envolvam sindicatos. O inciso 3 do artigo 114 da Constituição Federal, ele é muito claro que essas ações, todas essas relações jurídicas de direito material que tenham como pano de fundo a questão sindical são de competência da Justiça do Trabalho. Eu os chamo para o quadro.
Importante, falando do inciso 3 do artigo 114, antes de discutirmos as questões controversas. O sistema sindical brasileiro, o sistema sindical no Brasil tem a seguinte configuração. Mais uma vez a nossa pirâmide. São 3 níveis. Na base estão os sindicatos. No meio, ou no segundo nível, as federações. E no topo, as confederações. Essa é a formatação do sistema sindical brasileiro. Por força da CLT, o sistema sindical brasileiro possui 3 níveis: sindicatos, federações e confederações. O agrupamento de sindicatos formará a federação e o agrupamento de federações formará as confederações, ok? Então, o inciso trata desse sistema sindical. Uma questão controvertida que se coloca de plano é a questão que envolve as centrais sindicais. CUT, Força Sindical e as demais centrais sindicais de nível nacional. As centrais sindicais existiam como uma realidade de fato. Existia como uma realidade de fato, sempre existiram as centrais participam da vida política nacional, as centrais sindicais são as porta-vozes das reivindicações da classe trabalhadora, agregam sindicatos, federações e confederações e só foram reconhecidas pelo direito em 2008. Em 2008, no governo Lula, houve a ratificação, ou melhor dizendo, houve o reconhecimento das centrais sindicais, né? Foi conferida às centrais sindicais personalidade jurídica e a lei regulamentou a formação dessas centrais sindicais, os requisitos para que as centrais sindicais sejam reconhecidas pela administração pública, pelo Ministério do Trabalho, lei de 2008. E a pergunta que se coloca é se as ações propostas por centrais sindicais ou propostas contra centrais sindicais ou naquelas ações em que as centrais sindicais agem como terceiros interessados do ponto de vista jurídico, são de competência da Justiça do Trabalho. Pessoal, a questão é controversa. É controversa na doutrina, é controversa na jurisprudência. Existem aqueles que defendem que as ações envolvendo centrais sindicais são de competência da Justiça do Trabalho, o que parece um tanto óbvio pela natureza jurídica das centrais sindicais e pela função das centrais sindicais no nosso país, no ordenamento jurídico, o seu posicionamento, as controvérsias tratadas, geridas pelas centrais sindicais. Outro sim, também há aqueles que, numa acepção mais restrita, bastante restrita, entendem que o inciso 3 do artigo 114 da Constituição Federal se refere tão somente ao sistema sindical tal como configurado, tal como formatado pela Consolidação das Leis do Trabalho. Então, só ações que envolvam sindicatos, federações e confederações encaixariam-se, subsumiriam-se ao dispositivo em questão.
voltemos. Outra questão controversa é a impetração de mandado de segurança contra ato do ministro do Trabalho e Emprego. O ato aqui referido é o ato que envolva representação sindical. Por quê, pessoal? Porque, em vista do princípio da unicidade sindical, cabe ao Ministério do Trabalho, agora nem existe mais a expressão de emprego, né? Essas nomenclaturas sempre desaparecem, né? Agora é o Ministério da Previdência Social e do Trabalho, mas o Ministério do Trabalho, por conta do princípio da unicidade sindical, faz uma espécie de controle administrativo. Os sindicatos são autônomos na nova ordem constitucional, contudo, há necessidade de observância da unicidade sindical. E essa necessidade de observância leva o Ministério do Trabalho a efetuar o cadastramento das entidades sindicais em todo o Brasil, a fim de verificar se não há conflito, se está sendo respeitado o princípio da unicidade sindical. O que é o princípio da unicidade sindical? Os sindicatos têm uma base territorial mínima que a base territorial mínima dos sindicatos é a de um município. Portanto, não podemos ter dois sindicatos em um mesmo município que representem a mesma categoria de trabalhadores. É um dos traços que foram traços corporativistas que foram mantidos pela Constituição da República. Manteve esse ponto da CLT de Getúlio Vargas. Há muita crítica em torno da unicidade sindical. Então, o ministro do Trabalho pode, eventualmente, ele ou a autoridade a quem ele delegar no âmbito do Ministério do Trabalho, poderá indeferir pedidos de reconhecimento de determinado sindicato em determinada base territorial. Se essa decisão for uma decisão ilegal que ferir direito líquido e certo, o sindicato prejudicado poderá impetrar mandado de segurança. Ok? A impetração de mandado de segurança, se o ato for do ministro do Trabalho, pela leitura, pela conjugação do inciso 3 do artigo 114 da Constituição Federal, pela, melhor dizendo, interpretação, caberia à Justiça do Trabalho. Todavia, no caso do ministro do Trabalho, dirá a Constituição dirá que a competência é da Justiça Federal. Competência absoluta em razão da pessoa, e neste caso, a regra especial se sobrepõe à regra do artigo 114, inciso 3 da Constituição Federal, certo? Então, portanto, a questão se mostra controversa, mas tudo leva a crer que a competência será da Justiça Federal por conta da prerrogativa de foro que tem o ministro do Trabalho. Outra questão controversa envolve os conselhos de fiscalização profissional. Aqui é mais tranquilo, pessoal, porque os conselhos de fiscalização profissional, estou me referindo aos conselhos federal e regionais de medicina, de psicologia, o CREA, arquitetura e engenharia, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, que exercem a fiscalização profissional. Essas pessoas jurídicas, esses conselhos de fiscalização profissional, ações que entre os conselhos e seus fiscalizados não são de competência da Justiça do Trabalho. Não são de competência da Justiça do Trabalho. Não são da JT.
serão da justiça comum. Ok? Caberá à justiça comum. E as centrais sindicais, como eu acabei de me referir, né, também é uma questão, aqui sim há bastante controvérsia, é uma questão que ainda não está pacificada, nada obstante, a tendência seja pela competência numa interpretação extensiva do inciso 3 do artigo 114 da Constituição, centrais sindicais, lei número 11.648 de 2008, que é uma lei que eu peço que vocês, concursandos, não deixem de consultar, não deixem de ler, principalmente naqueles concursos tipicamente trabalhistas, ok? Artigo 114, inciso 4 da Constituição. Para o quadro novamente. Né? Cabe à Justiça do Trabalho processar e julgar os mandados de segurança, os habeas corpus, mandados de segurança, habeas corpus, habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição. Muito importante. Ações, quando o ato questionado envolve o exercício da jurisdição trabalhista, a depender do ato processual praticado, surgirá a possibilidade de ajuizamento de ações impugnativas. Não são recursos, mas muitas vezes essas ações autônomas passam a funcionar como um recurso, uma maneira de buscar a correção do ato, uma maneira de questionar o ato ilegal, restabelecer a legalidade. A ação constitucional de mandado de segurança é uma delas. Se o juiz do trabalho, se alguma autoridade trabalhista cometer um ato ilegal que viole direito líquido e certo, caberá o ajuizamento de mandado de segurança perante a Justiça do Trabalho. Podemos citar os autos de infração lavrados pelos auditores fiscais do trabalho, do Ministério do Trabalho. Esses autos de infração, a partir da lavratura do auto de infração, uma irregularidade trabalhista é verificada pelo auditor fiscal do trabalho, que faz uma visita em loco em determinada empresa, tá? Ou em relação a determinado empregador, pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, é mais usual e mais comum que seja uma empresa. Verificada a irregularidade trabalhista, a violação da ordem jurídica trabalhista, é lavrado o auto de infração e o auto de infração exige o pagamento de uma multa. Se esse ato for arbitrário, se esse ato for ilegal, se o auditor fiscal do trabalho inventar a infração, agir de forma ilícita, poderá ser ajuizado um mandado de segurança para anulação, para a nulidade do ato praticado. Até mesmo o juiz do trabalho, decisões do juiz do trabalho no âmbito do processo trabalhista podem ser atacadas pelo mandado de segurança. Por exemplo, é o que diz a súmula número 414 do Tribunal Superior do Trabalho, naqueles casos em que concede-se tutela antecipatória de mérito, decisão interlocutória, que a priori é irrecorrível. Artigo 893, parágrafo 1º da CLT, diz que as decisões interlocutórias no processo do trabalho são irrecorríveis. A jurisprudência criou uma hipótese em que cabe o ajuizamento do mandado de segurança, tendo em vista que não há recurso para atacar a decisão interlocutória liminar, uma decisão liminar que antecipa a tutela de mérito. Também podemos imaginar outras situações, o procurador do trabalho, do Ministério Público do Trabalho, que conduz um inquérito civil e que no âmbito da sua investigação pratique atos ilegais. Também dará aso à impetração do mandado de segurança. Habeas data, outra ação constitucional.
aquela ação em que se busca, em que a parte busca dados, busca informações constantes de dados, de banco de dados de caráter público. Poderíamos imaginar, no caso trabalhista, a lista suja do trabalho escravo. Aqueles empregadores que são flagrados explorando trabalhadores em condição análoga de escravo, após o esgotamento da defesa no âmbito administrativo, são levados à lista suja. A lista suja. Se uma empresa quiser informações, dados constantes dessa lista, dados relacionados a essa inclusão, poderá ajuizar habeas data. É possível, em caso de recusa, em caso de impedimento ao acesso dos dados constantes dessa lista. E, por fim, falo do habeas corpus. O habeas corpus causou certa estranheza porque até 2004 era inconcebível falar em competência criminal da Justiça do Trabalho. Com a emenda constitucional número 45 de 2004, ficou claro a possibilidade de impetração de habeas corpus. Mas a pergunta e a surpresa, em quais situações pode-se vislumbrar a impetração de habeas corpus na Justiça do Trabalho? Tudo leva a crer que são questões criminais. E alguns juízes trabalhistas e procuradores do trabalho começaram a discutir questões criminais envolvendo crimes relacionados ao mundo do trabalho, crimes contra a organização do trabalho, por exemplo, artigos 203 e seguintes do Código Penal, ou mesmo o crime de redução do trabalhador à condição análoga de escravo, artigo 149 do Código Penal. Essas questões passaram a ser discutidas por alguns, muito timidamente, mas alguns procuradores e alguns juízes. Foi ajuizada a ação direta de inconstitucionalidade número 3.684, é muito importante, voltemos ao quadro, a de número 3684, e o STF deixou bem claro que a Justiça do Trabalho não possui competência de natureza criminal. Então é muito importante que tenham isso, que gravem que a Justiça do Trabalho não tem competência criminal. E o Ministério Público do Trabalho não tem atribuição investigatória de natureza criminal. Por quê? Porque cabe ao Ministério Público do Trabalho ajuizar ações perante a Justiça do Trabalho. Então, olhem só, anotem aí, pessoal, uma curiosidade. O Ministério Público do Trabalho é o único ramo do Ministério Público brasileiro que não tem atribuição de natureza criminal. É muito difícil para o leigo imaginar um membro do Ministério Público que não tenha competência criminal. Pois então, o Ministério Público do Trabalho não tem competência criminal. Termino por aqui e prossigo com os incisos na próxima aula. Muito obrigado.